Bom, gente, essa recomendação desse livro da Soraya tem uma importância grande, que é reforçar a presença das mulheres em todas as lutas, né? As mulheres sempre foram protagonistas das lutas da classe trabalhadora. E ontem foi um dia que marca a presença das mulheres negras na luta contra o racismo, na luta contra a violência. Marcando que dia 25 de novembro é um dia internacional de luta pela não violência contra as mulheres negras, né? É o machismo e o racismo que, combinados, potencializam e muito a violência contra a mulher. Teve uma marcha nacional, né? O Sindirrede esteve presente ontem em Brasília. E aí, para a gente poder fechar o nosso Novembro Negro, na semana passada a gente ouviria o pai Ricardo, que falaria dessa questão do racismo e das religiões de matriz africana, mas como não foi possível semana passada, hoje iremos ouvir o pai Ricardo falando sobre essas questões. Primeiro, agradecer a oportunidade, tendo esse espaço de fala, tendo esse espaço de alcance que a gente pensa. E o desafio, ele é realmente um desafio muito grande, porque a gente ainda está com uma questão racial, uma questão do racismo muito forte ainda entre a gente. Então, a gente ainda tem um desafio, né, da gente ver realmente quem pratica o racismo ser responsabilizado pela sua prática, porque a gente não consegue responsabilizar o racismo institucional, né? E nem também o racista mesmo, né? Muitas das vezes os boletins são feitos como crime de injúria racial, discussão de vizinho, mas quando é racismo mesmo, isso é abafado, né? Então, nosso desafio ainda está esse realmente cunho racista. Já temos leis, estamos avançando, já temos leis, já temos mecanismos, delegacias, alguns instrumentos. E outro desafio é um desafio humano, sabe? Uma dificuldade das pessoas se entenderem enquanto pessoas humanas, e essa dificuldade é reforçada muito pelo tal racismo institucional, né? Pelas condições que às vezes a gente é colocado e observado dentre dos direitos ao mundo, direito ao lugar e direito à vida. A questão do racismo religioso também porque é coisa de preto também. A gente fala da questão do racismo religioso, mas as coisas não se desassociam. O extremismo de algumas diversidades religiosas, a fim de ter o poder das pessoas, a fim de ter o domínio das pessoas, a fim de ter o poder realmente sobre condições, acirra isso. A gente ainda está sendo demonizada nossas práticas ainda. Nós temos aí com o movimento da extrema-direita que ainda está aí implementando ódio, provocando desserviço à humanidade. E a questão religiosa dos povos de matriz africana é não entender a prática e o meio e a vida dos povos de matriz africana, que na sua totalidade, na religiosidade, é negro. E tem tudo a ver com a questão dessas diversidades religiosas nos demonizar nossas práticas até hoje, sabe? E essa coisa vai crescendo, né? Vai crescendo os discursos de ódio a fim de ter poder, vai crescendo, né, os discursos de extremismo para cima dos povos de matriz africana, dos povos de terreiro, e a demonização das nossas práticas de vida, né? E isso inclui nossos enquistos, orixá, vodum, isso inclui a nossa forma, né? Mas não tem jeito. Chega a ser uma hipocrisia do racista religioso. Ele é racista religioso, mas ele come feijoada de preto, ele come tropeiro de preto, ele toma banho todo dia. É impossível ele hoje não entender que nós estamos em todas as discussões e nós estamos materialmente em todas as matérias. Eu vejo como é que o poder público, as instituições de governança estão todas infectadas disso. Presta bem atenção, tem uma lei que é 10.639, e como é que a falta de comunicação entre os setores, entre as autarquias, funciona. Vale mais o poder que as pessoas têm de articulação dentro das instituições. Isso é um absurdo. Então, quando a gente vê aqueles que tinham que nos proteger, nos causar medo, nos afligir, teria que ser eles a ter um mínimo, né, de formação. Ó, tá me chamando aqui para isso, você é racista. Já atuar ali, não precisava nem esperar eu fazer o boletim de ocorrência. É muito nítido, né, que os equipamentos que teriam que ser de uso numa total equidade, eles são instrumentalizados para provocar medo, para aumentar mais ainda as diferenças. E agora, pior ainda, o racista está exercendo o papel dele. Agora, os órgãos de defesa, você tem que fazer prova, você tem que estudar, tem administração jurídica em todos os órgãos, e nenhum consegue entender que isso é racismo e agir, né? Uma conquista muito grande
onde a maioria dos feriados que nós temos são de outras diversidades. E a gente tem um feriado por causa de uma questão humana, por causa de uma questão de simbologia e de importância de corpos humanos negros, que dentro deles está toda a subjetividade, que está todo o segredo do mundo e do universo dentro dele, que são as nossas formas de viver, praticar, de entender a natureza, é muito bom. O povo preto, o povo de terreiro, ele é imortal. E nós estamos nesse processo de ser antirracista e decolonizador. Racistas não passarão. E nessa imortalidade, a gente entende, né, que o colonizador, ele vai conseguir no máximo não morrer, se ele conseguir. Mas nós somos um povo imortal, nós somos um povo muito além do que eles podem entender. Mostrando que nós somos imortais e estamos avançando. E nós avançamos, nós só não está aqui não, nós avançamos à medida que eu posso falar para o racista que ele não vive sem mim, que ele não sabe nada, que a forma de ensinar e aprender que ele tem é insuficiente, que a forma que ele tem de conviver entre seus pares é predatória, é aniquiladora, precisa de mim, dos meus corpos, precisa das minhas dimensões, de minha subjetividade para se encontrar. Vamos buscar reparação, vamos buscar que essa reparação seja na sua totalidade, de uma forma que nos dê condições de falar para o povo que essa reparação, ela não se trata do passado, ela se trata de um todo. A gente não quer um número, um dinheiro, alguma coisa pelo passado. A gente quer de volta a liberdade real para a gente atingir todo pedaço que nós temos, se tornar um todo, fractalmente, né? Pequeno é igual ao grande, o grande igual ao pequeno. Então é essa reparação que a gente quer. Com essa reparação histórica, continuar atingindo o máximo de nossa compreensão enquanto pessoas, enquanto gente, enquanto povo de terreiro,